Pessoal, voltando aqui, bom dia. Nosso próximo debate é sobre futurofobia, uma palavra que eu ouvi recentemente. Estava fazendo a pesquisa para anunciar a vocês. Fui dar uma olhada e falei, nossa, isso faz muito sentido. É uma coisa que a gente não já sentia, mas não sabia o nome, não tinha nome para isso. E eu tenho o prazer, o orgulho de chamar aqui Ludmila Pimenta, que ela é CEO da RH Lab, uma das vozes mais afiadas sobre o futuro do trabalho e das pessoas nas organizações. E ao lado dela, Malu Criar, pesquisadora de futuros, facilitadora de processos e designer de experiência. Tudo isso numa pessoa só. Recebam Ludmila e Malu. Palmas. Bom dia. Tudo bem? Vamos trabalhar nesse modelo híbrido aqui de falar. Está todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Muito bom. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu sou Ludmila, então ele já me apresentou. Acho que eu não vou nem me delongar com isso. Acho que o mais importante vai ser o que a gente vai trazer aqui. E fiz questão de trazer Malu. A gente vai apresentar um estudo que a gente fez sobre futurofobia, integrando um pouco, né, trazendo um pouco do que eu tenho percebido, Malu tem percebido, sobre o futuro do trabalho, né? E aí a gente já começa falando do próprio evento, né? Quantas pessoas jovens vocês viram aqui? Talvez estagiários, né? A forma como a gente trabalha hoje, ela é muito adulto-centrada. E as organizações também são adulto-centradas. Então, a gente veio falar de futurofobia, mas futurofobia é um sintoma diante de uma organização e a forma como a gente trabalha, que foi construído de uma forma que precisa ser reavaliado, né? A forma como a gente aprendeu a aprender a trabalhar. Então, deixa eu ver. Pronto. Então, a gente vai falar um pouquinho de futurofobia, que é justamente essa pesquisa que a gente fez. Foi uma pesquisa com jovens de 18 a 28 anos. A gente tentou focar na geração Z, mas abaixo de 18 anos tinha todo um processo de pegar autorização de pais, né? E a gente não teve muito tempo para isso. A gente fez essa pesquisa para o Rio 2C do ano passado. Então, a gente optou por ficar só nessa camada, né, de 18 a 28 anos, que é quando os jovens eles conseguem entrar, né, tirando a parte dos aprendizes, que conseguem a partir dos 14 anos, né, que já estão, né, a gente já tem geração beta com 14 anos, meu filho tem 15 anos, então a gente já vê aí que geração Z já tem muito tempo de mercado, né? Aqueles que conseguiram começar a trabalhar com 18 anos. Foi uma pesquisa usando uma escuta expandida de futuro, então a gente conversou com pessoas especialistas, a gente fez mapeamento de cenários futuros e a gente conversou com jovens. A Malu foi uma das que a gente entrevistou. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os principais pontos, né, a futurofobia e a futurotopia foi o principal tema, né, dessa pesquisa. A futurofobia como um medo de errar, essa pressão, a sobrecarga, o imaginar como um luxo. Todas essas frases foram dos jovens que a gente entrevistou. Então, a gente conversou muito sobre esse imaginário. Como é que você imagina, você sonha, né? O que você imagina do futuro, né? E aí a gente escutou coisas como imaginar não paga boleto. Então, eu preciso começar a pagar boletos. E a nossa ideia era fazer essa ponte, né? Como é que a gente faz com que as pessoas elas vão para esse aspecto da futurotopia, que é a nossa chance de recomeçar. Quantos de nós consegue, depois de uma frustração, buscar essa chance, né? De vou começar de novo, né? Vou fazer de novo, vamos lá, eu caí, vou levantar. Essa reorganização do nosso imaginário, do nosso emocional, o desejo de querer algo e esse imaginar como resistência que veio muito forte na pesquisa.
Então, a gente começa falando do medo, né? Do medo que é real. 62% dos nossos jovens que a gente pesquisou sente medo do que pode acontecer com eles no futuro. E os planos também, eles sabem muito bem o que eles querem. 76% têm clareza sobre o que eles gostariam de um futuro. Então, a minha primeira pergunta, né, a gente vai fazer essa troca aqui, né, eu vou trazer um pouco dos dados e vou puxar um pouco a Malu. Malu, como que é esse medo para você? Onde que você está, né, no meio disso tudo, entre o que é real e os planos? Bom, todos me escutam bem, só para saber? Ótimo. Grata, Lude, pelo palco, também pelo espaço. Acho que é muito importante, né, quando a gente está falando de novas gerações, ouvir as novas gerações. Porque, às vezes, a gente cria esse distanciamento muito grande como algo meio místico também, de tipo, o jovem da geração Z. Mas o jovem da geração Z já está dentro do mercado de trabalho. Já está entrando, ingressando em cargos, inclusive, que assumem grandes responsabilidades. Então, só para vocês se situarem onde eu estou no espaço-tempo, eu sou praticamente do último ano da geração Z, acabei de fazer 18 praticamente, e já trabalho há muito tempo, né? Então, ingressei no mercado de trabalho de maneira assim, meio informal, quando eu era muito nova, por necessidade. E aí, olhar para esses dados, pensando nessa contradição, né, do futurofobia e da futurotopia, para mim é muito um sentimento confuso, sabe? Tipo, eu imagino o meu futuro e aí eu imagino uma vida tranquila, o que eu quero para mim, e aí eu formada na universidade que eu faço hoje e tal, e fazendo coisas no meu trabalho, morando em lugares muito específicos. Mas quando eu penso no futuro da humanidade, é um colapso, né? É destruição, caos e desespero, e só coisas que fazem a gente refletir. Será que é esse o lugar que eu quero estar? Né? Será que o que eu posso fazer para mim construir uma nova maneira de existir no mundo? Né? E eu acho que isso se conecta muito com esse lugar da futurofobia e da futurotopia. Então, assim, é uma esperança meio realista demais, às vezes, né? Então, é um realista esperançoso, igual o Ariano Suassuna fala. Então, no meu espaço-tempo, eu sinto muito medo. E a minha geração sente muito medo. Eu converso muito com meus amigos do trabalho, da faculdade, enfim. E a gente fala muito sobre esse medo de existir, de fato, né? Porque o tempo todo também é como se houvesse olhos muito grandes e assim meio entidade, sabe, meio divino, assim, que olha para esses jovens e estão o tempo todo tipo, nossa, mas os jovens eles não querem saber de nada. Ao mesmo tempo, os jovens são a esperança da humanidade. Então, assim, é um misto de eu tenho muitas responsabilidades nas minhas costas e eu não faço nada? Como assim? Sabe? Então, é esse duplo sentimento. E, para mim, foi muito importante retomar e criar essa autonomia, né? E estar em espaços que me permitam autonomia. Inclusive, dentro do mercado de trabalho. Criar autonomia e dar autonomia às pessoas aprenderem por si só e se desenvolverem por si só dentro do espaço de trabalho. E permitir o erro também, às vezes, é muito importante para a gente conseguir se assegurar nesse lugar de esperança. Então, é isso. O medo é real, mas ele não é a única coisa. A gente pode construir culturas organizacionais mais saudáveis que tirem esse medo da gente, criando autonomia para esses jovens pensarem, questionarem, porque, na verdade, é isso. A nova geração ela viveu em múltiplas crises, nasceu em múltiplas crises. Então, a gente está com um olhar um pouco mais afiado do que algumas gerações anteriores, de olhar para o que está acontecendo e questionar isso, questionar o status quo, porque não é como a gente tivesse medo do futuro. A gente já não gosta do presente. Tipo, o presente já não serve mais. Então, é claro que o futuro, se ele continuar sendo uma consequência do presente, não será bom. E a gente não vai querer viver. É isso. Você trouxe um ponto que é essa questão da autonomia, né? A gente, de fato, e nós também, a gente não foi educado para ter autonomia. E talvez as gerações que criaram e educaram, né, estão educando geração Z,
Então, exatamente exercendo esse ponto, né, de dar autonomia, né, de vai lá e faz, né, de ser independente. Eu trabalho com o RH Lab, né, que a gente cria design centrado, né, design organizacional focado para as novas gerações, que consequentemente a gente abarca todas. Mas pelo Teach the Future, né, eu sou a diretora de pesquisa, que foi quando a gente fez, né, essa pesquisa, e a gente vai muito em escolas, né? E foi muito interessante que eu fui dar aula para uma turma de 6º ano. E estava todo mundo sentado, assim. E aí o menino levantou e aí a professora senta. A gente tem uma participante especial. Eu falei, não, participante especial são eles. Deixa eles andarem. Que coisa é essa de ficar sentado? Quer levantar, levanta, sabe? Então, a gente acaba reduzindo muito, né? E a autonomia também é forma de pensar. Então, o medo, ele vem muito de um espaço de que no futuro, né, essas pessoas, e especialmente os vulneráveis, socialmente falando, acabam tendo um pouco mais de dificuldade justamente desse esticar o elástico, né? Então, um outro ponto que Malu estava falando era justamente um dos pontos que a gente estudou na pesquisa foi a ansiedade, né? E o que a gente fala é que eles são, assim, otimistas com cautela, né? Vamos com jeitinho. 78% se sente ansioso quando pensa no futuro. 45% se sente cansado quando pensa no futuro, que é muito o que Malu trouxe. E 62% sente esperança quando pensa no futuro. E Malu, dentro desse paradoxo, como que você se enxerga, né? Eu sei que você já falou um pouco, mas o que que você sente quando você vê que espaços de trabalho são espaços de adoecimento de pessoas? Desespero, né? Porque a gente olha para as nossas possibilidades futuras e se tá todo mundo que já está lá há muito tempo, já está doente, os líderes já estão adoecidos, tendo burnout, tendo vários problemas de ansiedade, vários problemas com depressão também, de questões mentais. E aí a gente olha para isso e fala, esse é meu futuro. Será que eu quero estar ali? Né? Então eu vejo muito nesse lugar de um medo absoluto de tipo, será que ingressar nesse mercado de trabalho que eu estou estudando, né, que eu estou me dedicando para isso, que eu estou criando as condições, é a melhor solução? Será que não é melhor virar uma influenciadora igual a Virgínia Fonseca, fazer videozinho divulgando o tigrinho? Às vezes, é o que se passa na nossa cabeça, porque é isso que está posto como sucesso, né? Então, eu acho que essa relação é muito importante também, de pensar o que é sucesso. E o que é sucesso para vocês? O que é sucesso para a gente? O que é sucesso para cada uma das gerações que está, né, sendo atravessada nesse momento? E quando a gente pensa sucesso agora, talvez não seja mais como a forma como meus pais, meus avós pensavam, que era ter uma família aos 30 anos, uma casa, um trabalho estável e se aposentar aos 60. A aposentadoria está muito distante para a gente. Não é mais nenhuma possibilidade para as futuras gerações, assim. É uma coisa que é intangível, assim. Então, sucesso mudou o significado e o sentido. Sucesso também para a gente é ter vida, né? É poder não ficar workaholic e 100% focado no trabalho, como eu vi os meus pais fazendo. Né? É também ter tempo para lazer, é também ter tempo para descansar, mas fazer um trabalho que faça sentido e não nesse lugar de tipo, a gente é só movido por propósito e tanto faz os prazos e a gente não se importa com a organização, não é isso. Eu acho que é um lugar de tipo, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, não é nem só eu quero, eu preciso trabalhar, mas eu quero também poder ser eu mesma, eu quero também poder ter vida, né? Ter tempo, ter presença. E eu acho que esse ponto de otimistas cautelosos e que a Lud trouxe sobre a ansiedade está muito relacionada com o tempo. A gente está vivendo uma era tão veloz que a moeda de troca é o nosso tempo. É o tempo todo alguém disputando pelo nosso tempo. Então, essa percepção de que o tempo está mais curto é super verdade, porque, de fato, ele está, para o tanto de demandas que a gente tem.
E a gente que cresceu nesse contexto de transição entre o início da inteligência, agora a inteligência artificial e o desenvolvimento da tecnologia, vive muito essa ansiedade, essa angústia internalizada. Então, assim, me colocando em algum desses espaços, eu digo que eu sou uma otimista cautelosa, de fato, do tipo, eu acredito sim que há possibilidade de ter culturas organizacionais saudáveis, de ter espaços que não adoeçam as pessoas e que elas vão trabalhar, porque obviamente a gente precisa cumprir coisas, a gente precisa fazer o mundo girar, né? Mas também vai ter espaço para existir com consciência, com intenção, né, com clareza, com respiração, porque assim, quantos de vocês aqui não respiraram ainda hoje, não pararam para respirar conscientemente? Né? Do tipo, a gente não está mais consciente do que a gente está fazendo. A gente está vivendo num piloto automático absoluto. Então, assim, o cansaço, ele antecede o trabalho. Do tipo, eu já estou cansada, e aí eu vou trabalhar. Tá, e eu saio mais cansada. Aí no outro dia, eu estou mais cansada ainda. Então, é um ciclo que se retroalimenta de cansaço. Então, eu tenho esperança de que a cultura organizacional pode ser saudável, e acho que deve ser, mas para isso é um processo muito intencional, consciente, de transformação. Porque se a gente continuar, de novo, reproduzindo o que já existe hoje, vai ficar todo mundo doente, não é só as novas gerações. Né? São as gerações que estão há mais tempo, são os gestores, são os líderes, né? Que são eles que estão mais adoecendo. E, por consequência, uma pessoa adoecida adoece todo mundo. Quando você estava falando, eu fiquei pensando, você acabou de passar na Unicamp, né? Para economia. Quando eu fiz psicologia, eu ficava pensando assim, trabalho, vou pensar em trabalho lá na frente, depois de 5 anos, né? E você já trabalha há muito tempo, assim. Você se sente pressionada a dar certo? Totalmente. Acho que essa foi a minha grande questão dos últimos anos. Eu precisava dar certo. E não era uma coisa só posta pela sociedade, assim, acho que era pelos meus pais, pela minha família, por quem estava perto, era uma coisa interna, assim, de tipo, eu preciso ser alguém na vida. Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ser o sucesso que as pessoas dizem que eu preciso ser, sabe? E se tornou uma coisa tão natural que começou a fazer parte de mim. Então, assim, eu me cobrava por todas as pequenas coisas para ser perfeita naquilo que eu acabei de aprender a fazer, sabe? E é uma coisa impossível. E eu acho que uma coisa que contribuiu muito foi alguns espaços organizacionais assim, de trabalho, laborais, que eu estive. Então, assim, para vocês entenderem o meu background, eu vim de uma família em um contexto bastante periférico, numa cidade muito rica, assim, do interior de São Paulo, sou de Indaiatuba, mas eu cresci, assim, na periferia. E eu tive que começar a trabalhar com 9 anos, vendendo coisas, assim, porque a minha família tinha condições, mas eu não queria dar trabalho para eles. Então, eu ia pagar as minhas coisas, eu ia fazer as minhas coisas, porque aí esse era o exemplo que eu tinha. Meu pai também começou a trabalhar com muita pouca idade. Então, eu já fui, assim, para todos os trabalhos insalubres que oferecem para os jovens aprendizes, pagando R$ 600, trabalhando 8 horas por dia. Então, assim, é isso, tipo, trabalhei no mercado, escala 6x1, no shopping. E aí eu fui entendendo onde eu queria estar, né? Quando eu comecei a ter mais condições, intencionalidade, mas sempre nesse lugar, eu preciso dar certo. Então, ainda hoje é isso. Quando eu passei na universidade no ano passado, estou fazendo economia na Unicamp, foi nesse lugar. Eu preciso passar, senão o mundo vai acabar. Eu preciso ser boa nisso, senão o mundo vai acabar. Senão o gestor vai brigar comigo. Senão o meu líder ele vai me mandar embora. Essa instabilidade, essa incerteza o tempo todo. E eu acho que é um recorte importante que precisa ser feito para se pensar novas gerações, né? E sobretudo geração Z. Quando a gente olha para eles e pensa nesse lugar do que eu falei antes, são jovens que pouco se importam com prazos, jovens que pouco se importam com organização, que colocam essa organização criativa para mascarar uma falta de clareza, uma falta de responsabilidade. Porque eles são movidos por
por propósito. Que jovens são esses que a gente está falando, né? Porque Que jovem não quer que o trabalhar. jovem não quer trabalhar. Que jovens são esses? É de uma camada muito específica, de um recorte social elitizado, e que esses jovens realmente podem escolher, eu quero trabalhar ou não, sabe? E esses jovens que acessam boas oportunidades de trabalho. Então, aqui tem gestores de RH excelentes, né? Coordenadores excelentes, e que se deparam muitas vezes com esses jovens. Por quê? Porque boas vagas ficam numa bolha muito específica. Porque os jovens que precisam trabalhar, muitas vezes sequer eles têm acesso a essas oportunidades, né? Então, é muito também desse lugar. Furar a bolha para pensar possibilidades de novas juventudes, né? No plural. De juventudes no plural. Isso é importante. Porque a minha juventude, as juventudes que eu acessei, elas precisavam trabalhar desde novas. Então, é isso, assim, nesse lugar. Esse ponto que você falou de furar a bolha, é furar a bolha de tudo mesmo, tá? Até da forma como os sistemas eles são construídos. Eu estava dando aula para uma turma de liderança e tinha um estagiário. E aí, no intervalo, ele virou e falou assim: Lud, o que eu faço? Olha isso daqui, tem uma lista de pessoas, de estagiários, nenhum veio para a entrevista. Aí eu perguntei: por que você não vai a eles? Aí ele olhou assim, eu posso fazer isso? Eu falei: você é um geração Z, pensa como uma pessoa da geração Z, por que ele não está vindo? Ele, deve ser por conta de dinheiro, que tem que comprar, tem que ir de ônibus. Então vai você na faculdade, vai você. Existe um aspecto de crenças que a gente já coloca dentro de caixinhas de que a geração Z é desse jeito e a gente é desse jeito. Isso cria uma barreira muito mais do que uma ponte. E os nossos processos de RH, eles estão assim, eles estão construídos para pessoas diferentes dessas gerações que estão vindo. Então a gente vai ter que repensar isso. A gente vai ter que repensar remuneração, a gente vai ter que repensar benefício, a gente vai ter que repensar remuneração variável, tempo de trabalho, enfim. Bem, temos 8 minutos, vou passar aqui. Vocês podem baixar toda a nossa pesquisa, a gente trabalhou 12 pontos dentro da pesquisa. E o principal ponto que ficou muito forte foi que o top 1 da geração Z é realmente essa estabilidade financeira. Então, eles já estão buscando, antes de se tornarem CLTs e trabalho, de entrar, já estão buscando formas de ganhar dinheiro de diversas formas. Então, às vezes, o salário de um estagiário, por exemplo, ele não é tão uns R$600 para trabalhar 8 horas. A gente consegue R$600, por exemplo, em outros formatos, né? Então, a gente também... Existem outros espaços que são possíveis desses jovens ganharem dinheiro que não seja dentro dos nossos trabalhos. Então, esse é um ponto muito forte. E 63% saúde e bem-estar. Então, se organizações adoecem pessoas, por que raios eu quero estar ali? Por que eu preciso vir de salto? Por que eu preciso trabalhar 8 horas por dia? Eu estou cansada, eu quero dormir. Eu não consigo trabalhar quando eu estou cansado. Então, hoje a gente entende que precisamos, né? Mas para os jovens que estão vindo, essa questão de saúde e bem-estar é muito forte. Eu fiz a implementação de uma experiência do colaborador numa empresa que, dentro da pesquisa, os jovens falaram que eles vão no psiquiatra e eles escolhem os mesmos remédios, porque se por acaso um dia alguém esqueceu o remédio, o outro toma o mesmo. Eles pedem é sério isso, eles pedem para o psiquiatra o mesmo remédio. Então, assim, ao mesmo tempo que existe, né, essa necessidade, pessoas que não bebem, todas as marcas que... Minha irmã é produtora musical, então eu fico vendo, assim, várias marcas que ela tem trabalhado, já bebidas zero álcool, e como isso tem estimulado, né? Como é que você vê essa questão da saúde, já que nós estamos aqui num espaço que está falando sobre saúde mental? Gente, eu nunca vi tantos jovens, assim, no mundo das drogas mesmo, assim. Tipo, em espaços laborais, de trabalho,
no sentido de o adoecimento é tão grande e são drogas no sentido de remédios, medicamentos. Então, a maior parte da minha geração tem algum problema de ansiedade, algum problema de depressão, TDAH, toma remédio para isso, mas também o consumo de nicotina e outras substâncias não lícitas, álcool, tudo isso tem sido um reflexo da saúde mental, né? E o sedentarismo, porque muitos jovens trabalham, estudam também, e aí não tem tempo de cuidar da saúde. Não conseguem fazer refeições completas nos seus dias, sabe? Não conseguem ter um tempo para ir na academia, para mexer o corpo, para fazer um alongamento de manhã. Tipo assim, é uma coisa impensável. Quando você conversa, eu faço muito isso, de conversar com os meus colegas, meus amigos, e a gente sempre chega nesse lugar de, tipo, preciso cuidar da saúde, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde. Eu não tenho tempo de fazer terapia. Eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Eu não tenho tempo de ir para um grupo de aconselhamento, para fazer um hobby. Não, a vida é trabalho, estudo e dormir, às vezes, né? Porque nem dormir direito as pessoas dormem. Né? Então, assim, é um sono de, tipo, 4 horas por dia. E é isso que a gente tem. Então, a saúde e bem-estar é um ponto que é central, porque o nosso corpo é base para tudo que a gente for fazer. A gente não consegue trabalhar com qualidade se a gente estiver cansado. A gente não consegue trabalhar com qualidade se a gente estiver sem se alimentar direito, sem mexer o corpo, com dor. Então, todas essas coisas afetam a forma como a gente se coloca no mundo. Então, saúde e bem-estar é um ponto muito importante, mas que constantemente ele é deixado em segundo, terceiro, às vezes nem quarto plano, né? Malu, para a gente finalizar, eu vou passar, a gente também estudou bastante a questão da internet, né? E inclusive, o ponto que eu quero puxar com você. Você trabalha com criação, você está nas redes, né? E vive sob essa pressão de parecer perfeita, né? O perfeccionismo foi um dos pontos, né, da nossa pesquisa. Como que você consegue criar espaços para ser imperfeito? E aí eu faço a pergunta para vocês também, tá? Como que vocês conseguem criar espaços para não serem perfeitos? Porque a organização, ela pede essa performance constante, né? E qual que é o custo emocional disso, né? Que você considera para a sua saúde mental? Legal. Acho que meu nome não é Malu Criar, por acaso. Ele vem de um lugar de pensar como que existir é um ato criativo dentro de uma sociedade que o tempo todo cobra da gente uma performance. E quando a gente performa, até existir é cansativo, né? Então, performar o tempo todo essa perfeição cansa muito. Então, o desafio, acho que grande, principalmente para mim, assim, nesse lugar de criar conteúdo, de estar em espaços como esse, falando sobre a minha verdade também, é humanizar, né, o processo e criar com intenção. Então, o que eu estou fazendo? Como isso vai chegar a quem está me assistindo? Vai chegar num lugar de mais cobrança ou vai chegar num lugar de eu consigo me reconhecer em você e, portanto, eu também me sinto pronta para errar, sabe? Eu acho que é nesse lugar de convites. Então, como que o que eu estou construindo, o que eu estou produzindo, o que eu estou fazendo, pode ser um convite para quem está me ouvindo, para quem está me assistindo, para colocar a sua verdade também no mundo. Então, eu acho que vem desse espaço, a verdade, a autenticidade, que a gente preza muito na minha geração, por autenticidade, por verdade, por ser você mesmo em ação. Mas é isso, a atuação de estar verdadeiro, de estar sendo sincero, é um custo muito grande, porque você expõe a sua vulnerabilidade, e quando você quebra essa barreira do perfeccionismo, tem o espaço também para o hate, para o ódio, né, que a galera da internet é bastante violenta, né, nesse sentido de hate, muito ódio, muitos cancelamentos. Então, você está passível a isso. Mas, na vida real, a gente também está passível a isso. Então, né, tá no 0 a 0. E é o ponto que eu trago, assim, porque isso vem muito da insegurança psicológica dos ambientes organizacionais, né? A futurofobia, ela é um medo do futuro, mas ela é um medo do chefe, ela é um medo de ser mandado embora.
Então, hoje a gente vê um incrível silêncio. E o silêncio, ele pode estar tudo bem ou pode estar tudo mal, né? Então, é muito esse ponto, né? De esse perfeccionismo, ele vem também na forma como a gente conduz os nossos espaços dentro das organizações. Por isso que falar e ter eventos como esse, e falar de saúde mental e falar de insegurança psicológica é tão importante nos dias de hoje. Porque se a gente não tem espaço, eles não querem nem ter o espaço, eles querem sair. Eles não vão fazer parte. Bem, acho que o último ponto que eu queria trazer para vocês é com relação a esse processo do imaginário, tá? A gente está num momento que a gente precisa muito construir novos espaços, né? Então, é reflorestar os nossos imaginários, que é muito o que a gente tem trabalhado, ensinando futurismo, né? Ensinando ferramentas, cenários futuros e mapeamento de cenários futuros. É a gente conseguir imaginar futuros mesmo, porque a forma como a gente tem trabalhado num presente estendido, aqui a gente está discutindo sobre saúde mental, mas o que estamos fazendo de fato para melhorar a saúde mental? Porque o que a gente leva de fato daqui dessa fala, né? Eu entendo onde estão as minhas futurofobias, mas como que eu crio uma futurotopia? Por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo todos os dias, durante 8 horas, todos os dias da nossa vida, né? O que você e como você tem reimaginado e tem reflorestado seu imaginário? Eu acho que volta a palavra, intencionalidade. Então, estar muito consciente do porquê isso está acontecendo, do que está acontecendo, o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer. Então, essa chamada para a autonomia de eu quero construir alguma coisa, eu tenho esperança e eu tenho esperança no futuro, eu sou uma otimista cautelosa, então tá, o que eu posso fazer no agora para mim cuidar dessas florestas e ser uma boa ancestral também no futuro, né? E plantando sementes, eu acho que é isso também, pulverizando um pouco de boas ideias e furando bolhas para a gente conseguir acessar esse conhecimento e reflorestar mais mentes e corações. Porque a gente fala sobre o futuro coletivo e o futuro coletivo é formado por vários indivíduos. Então, se todos os indivíduos estiverem reflorestados ou no caminho de, a gente consegue construir um futuro coletivo melhor. É isso. Gente, obrigada, nosso tempo. Obrigada.